Então abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Toda semana nós lemos o texto todo, até porque é um texto curto. Então você vai ler comigo Apocalipse 3, do 1 ao 6, tá certo? E vou pedir às irmãs para colocarem ali na tela a versão que a gente está usando. Ali estão arrasando. Semana passada deu tudo certo, hoje estão aí firme e forte. Agora é a dupla dinâmica agora, vai sair na gravação, ó. De Giza e Sandrinha, só nos apelidos, olha aí, que benção, glória a Deus. Deus abençoe nossas jovens que estão ali servindo. E a gente vai então ler versículo 1 a 6, você pode acompanhar sentado mesmo o texto no telão, e pastor, agora tem a versão aqui no físico, né? Glória a Deus por isso. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Mais uma vez, lemos a Sagrada Escritura nessa noite. Queridos, como já falamos nas últimas semanas, nós já vamos começar hoje do verso 3 em diante. A gente já abordou aí nas últimas 4 mensagens o versículo 1 e o 2. A primeira mensagem geralmente é um panorama da igreja em Sardes, da cidade. Então, se você quer entender a realidade ali da igreja e também daquela cidade lá na Turquia Ocidental, na antiga Ásia Menor, você vai ter que ouvir, melhor dizendo, a parte 1, você vai ter todo esse panorama. E aí nós caminhamos os versículos, e eu preciso agora chegar no versículo 3, só para a gente poder caminhar daqui em diante, para que possamos hoje finalizar essa carta. Irmãos, o texto vai dizer: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Eu terminei a semana passada a mensagem nesse ponto, mostrando que uma igreja, como a igreja de Sardes, ela é composta de pessoas que têm uma aparência de vida, mas espiritualmente estão mortos. Então, falamos muito sobre isso, sobre a religiosidade, sobre a hipocrisia. Era uma igreja que, ao olhar humano, carnal, muita gente, uma igreja que tinha até talvez admiração da cidade, porque se ela tinha fama onde? Na cidade. Então as pessoas respeitavam, talvez ela recebia no culto um político, né, um grande centurião romano, né, alguém que tinha poder, talvez ia lá um governador da cidade, um prefeito da cidade, não sei, uma igreja grande, uma igreja pujante, a fama era essa. Mas ao olhar de Jesus, aquele que tem as 7 estrelas, nós já aprendeu isso aqui, já virou doutor aí em Apocalipse, né? As 7 estrelas são o quê? A liderança da igreja. As estrelas apontam para os pastores, está lá referente ao capítulo 1, a introdução desse livro apocalíptico de João. E você tem lá essa referência que Jesus tem a chave, né? Na verdade tem a autoridade, as estrelas, a liderança, os pastores. Ele é o sumo pastor, e ele tem também os 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele tem nele a plenitude do Espírito, e ele deu da plenitude do Espírito para a igreja. Então ele que vê as coisas do Espírito, ele que vê para além da aparência, ele que vê para além da matéria, ele que vê a realidade da alma, do coração. Ele fala: olha só, eu conheço as tuas obras, e conhecendo elas eu falo, você tem uma fama que vive, mas você está morto, porque eu vejo que há morte dentro de você. Eu vejo que não há fruto em você, eu vejo que não há alegria real em você,
eu vejo que há um distanciamento da minha graça, da minha glória, da minha presença. Quem estava aqui no último domingo, irmão? Nós ensinamos aqui no último domingo que a riqueza maior do Evangelho, o bem supremo do Evangelho, para o quê? Ou para quem? Tudo que o Evangelho nos ensina, nos mostra, aponta para a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Cristo é o centro, o mais profundo tesouro do Evangelho. Quem encontrou o reino dos céus, achou um tesouro no campo, vendeu tudo que tinha, e foi lá e comprou aquele campo só por causa do tesouro. Ou seja, quem encontrou Cristo, encontrou a beleza da própria existência, encontrou o sentido de viver, encontrou a razão de estar nesse mundo, encontrou a alegria verdadeira, encontrou a paz que o mundo não pode receber, encontrou um amor sacrificial ao ponto de dar a própria vida para nos dar salvação, libertação do pecado. Esse amor, essa graça, essa vida, essa alegria está em um ser, Cristo Jesus, aquele que é a imagem de Deus. Essa glória precisa brilhar em nós e nos mover de tal maneira de que nós não tenhamos apenas a exterioridade, mas também uma interioridade. Nós não tenhamos apenas, irmãos, uma expressão externa do que somos, mas também nós tenhamos, e esse é o propósito do Evangelho, que nós tenhamos de fato essa vida fluindo dentro da gente, para que nós possamos entregar os dízimos e ofertas com gratidão verdadeira, e o Senhor receber isso como cheiro suave, como louvor, como adoração, para que nós possamos nos entregar ao ministério e falar: como eu posso servir nesse ministério, como eu posso estar nessa equipe, como eu posso participar desse movimento ministerial, e fazer isso com todo o coração, fazer isso com alegria, porque o Senhor, Ele não é como o homem, Ele não vê aparência, assim como Ele viu os filhos de Jessé e falou: eu não olho o mais bonito, o mais forte, porque a beleza para mim é daquilo que está dentro para fora, não do que está fora para dentro. Ele olha para nós, Ele nos contempla, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como nós chegamos aqui, Ele sabe qual tem sido a nossa jornada espiritual, e Ele está tratando com a sua igreja em Sardes, e essa igreja está ouvindo a palavra do Senhor, e Ele agora vai dizer assim: como é que você resolve isso? Como é que você sai dessa morte espiritual? Como é que você vive esse reavivamento? Como é que você volta a ter a alegria? Como é que você volta a orar com profundidade? Como é que você volta a servir de todo o coração? Como é que você volta a perceber vida do Espírito fluindo em você? Lembrando do Evangelho, lembrando do que foi ensinado, lembrando daquilo que te trouxe salvação, lembrando daquilo que arrancou você das trevas e te transportou para o reino da luz de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Lembra da cruz, lembra da graça, do perdão, lembra do que você recebeu e ouviu, e não apenas lembra, guarda. Ou seja, lembra e agora abraça na sua alma e vive a sua vida de acordo com essa verdade. Você entendeu no Evangelho o perdão de Deus? Você entendeu no Evangelho que a ira de Deus não está mais contra você? Você entendeu no Evangelho que agora você vive em Cristo, não só a identificação com Ele na morte dEle, mas também na ressurreição dEle? Você agora pode ser uma nova criatura. Então agora guarda isso, creia nessa verdade, obedeça, faça, pratique. E não apenas isso, se arrependa, deixa para trás aquilo que te parou, deixa para trás aquela prática iníqua, deixa a antiga vida, deixa o ressentimento, deixa a maldade, você talvez errou, mas você não precisa continuar vivendo no erro. Você talvez pecou, mas não precisa continuar no pecado. E Jesus está falando isso, irmãos, com muito amor por essa igreja, porque Ele está avisando a igreja. Olha só, continua o versículo, diz assim: se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei. Essa linguagem, se você ouvir a primeira mensagem, você vai entender que a cidade de Sardes, ela foi construída num rochedo, e havia uma segurança no coração daquele povo e daquele prefeito e daquela cidade como um todo, de que nunca seriam invadidos, eles não seriam invadidos pelos inimigos. Porém, a cidade, historicamente, por 2 vezes foi invadida. Depois você entende melhor essa história. Então, Jesus está falando assim como o rei Ciro, há séculos e séculos atrás, preparou um esquema de ficar uns 14 dias ali rondando o rochedo, e de repente abriram uma fresta, e como um ladrão, pela madrugada, invadiram e pegaram os soldados dormindo e tomaram a cidade, assim eu virei contra você. Se você não mudar, porque arrependimento é metanoia no grego, metanoia é mudança de
vida, mudança de mente, mudança de coração. Você não apenas muda a mentalidade, mas você muda sentimento. Não muda apenas sentimento, você muda vontade. Arrependimento é mudar na cabeça, na razão, mas mudar também nos sentimentos, se entristecer com o pecado, odiar esse pecado, mas também arrependimento é ter a vontade pelo poder do Espírito de abandonar o pecado, de não voltar a praticar o pecado. Quando você dá esse passo de fé, você vai sair desse juízo que foi anunciado, e não é um juízo escatológico no sentido de um juízo final, no fim dos tempos. Escaton tem a ver com últimos tempos. Escatologia é o estudo dos últimos tempos, ou das últimas coisas. Não é um juízo escatológico do escaton, ou escaton. É um juízo na história, é um juízo na circunstância. Você está falando assim, não, eu não vou julgar vocês apenas lá no final, eu vou julgar talvez daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. E eu virei como ladrão, de modo que você não vai saber o momento que isso vai acontecer. Na história, irmão, não só essa igreja, mas infelizmente as outras 7, ou as outras 6, sofreram um juízo histórico do Senhor Jesus. Elas não existem mais. Acabaram. Quando nós falamos de pós-modernidade, agora tem que ter um cuidado para falar o que eu vou falar agora, que eu vou falar um pouquinho de história. E para eu falar de história como ciência, né, como conhecimento acadêmico, nós temos uma doutora aqui, irmão. Você não sabia disso não, né? Mas tem aqui, está aqui, ó, tá olhando para mim, já está rindo. Espero que esteja rindo de incentivo, né? Não de nervoso, já vai inventar besteira. Mas olha aqui, quando você tem lá as idades da história, você tem... eu estou com medo de falar uma besteira agora. Se ela não estivesse aqui, ia ficar mais à vontade. Mas você tem, né? Você tem a tal da pré-história e tal, e você tem a antiguidade, certo? E aí, na linha do tempo da história humana, a antiguidade ela tem um momento que ela termina para entrar a era medieval, ou a Idade Média, ou a Idade Medieval, que é um período ali onde a igreja romana ela começa a crescer. E é nesse período que surge o papado, tá certo? Bom, não sei, estou aqui falando. E ela tem um recorte depois na história que entra a modernidade. Então acaba a Idade Média, medieval, e entra a Idade Moderna, a modernidade. Um dos marcos históricos da modernidade são as grandes navegações, dentre elas a navegação que chegou aqui no Brasil, 1500, por volta de 1500. Os portugueses. Você tem também nesse período, 1517, a Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, Martim Lutero vai lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e fixa as 95 teses contra as indulgências da igreja romana. E ali começa a Reforma Protestante. E tem um outro marco aí, se eu não me engano, é a queda do Império Ocidental. Seja uma coisa, depois desse tempo, até a Revolução Francesa tem a Idade Moderna. Confere, Letícia, estou falando besteira? Não, ainda não, né? Tá bom. Então, até 1789 você tem a Idade Moderna. E de 1789 para cá, nós temos aí algumas classificações de pós-modernidade, transmodernidade, né? Enfim, existem algumas qualificações aí na academia. Nesse período que nós estamos aqui, quando você olha esse cenário, irmãos, igrejas surgiram. Veja, Reforma Protestante, sabe onde ela começou? Na Alemanha e também na Holanda, na Suíça, na França. Procura hoje na internet como está a presença da igreja cristã, sobretudo protestante, nesses países. Você não vê mais igreja quase. A Holanda, um dos berços da Reforma, é um país tido como pós-cristão. A Inglaterra, que também originou, junto com a Holanda, a nossa denominação batista, é uma realidade pós-cristã. Quase não tem igreja evangélica. Pastor que vai servir em Portugal, na Espanha, na Holanda, tem que ter 2 empregos, porque a igreja nunca vai reconhecer, porque as pessoas lá, quando se convertem, não entendem que esse pastor precisa ser sustentado pelo ministério da igreja. E então, hoje o evangelho na Europa está cada vez mais arrefecido, ou seja, silenciado, diminuído, enfraquecido. Irmãos, a história, ela é testemunha de que uma igreja, ela pode começar bem e não terminar bem. Sardes acabou, a igreja na Holanda, ela se enfraqueceu.
o que garante que a nossa igreja não pode passar por um processo como esse? Entende o que eu estou falando, irmão? Sério, né? Como isso vai mudar? Como isso pode não acontecer? Ouvindo que a voz do Espírito ecoe pelas Escrituras em nosso coração, que não falte no púlpito um apreço pela centralidade da Escritura, porque nós vamos viver avivamento, irmãos, quando a igreja voltar para a Escritura e para o Evangelho e para a centralidade de Cristo Jesus. Não é obras, nem indulgências, não é campanha, não é fazer ofertinha especial, não tem milagre, não tem sistema de crescimento de igreja artificializado, que não tem uma preservação da cultura, da história, da doutrina. Não, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor tem para nós um tempo hoje, e é esse tempo, para nós aqui nesse lugar, um tempo de onde vamos caminhar, irmãos, pela palavra, vamos caminhar em oração, não vamos inventar a roda, não vamos inventar moda, não vamos tentar fazer aquilo que é inovador. Nós só precisamos de uma coisa, irmãos: voltar para a simplicidade do Evangelho, voltar para a devoção verdadeira. E quando você lembra, quando você guarda e se arrepende, você não teme Jesus vir como ladrão no tempo, porque Ele não virá para aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. Para terminar, versículo de número 4, olha que coisa linda que nós lemos aqui. O Senhor Jesus, Ele vê a igreja. Quando eu leio esse texto assim, versículo 4, eu tenho esperança de permanecer fiel. Às vezes, você está lendo a Bíblia, teu coração está ali esmorecendo, você está orando, mas às vezes não sente que Deus está ali, e você pensa: por que eu vou continuar orando? Por que eu vou continuar lendo? Sabe, esse texto antigo, eu estou tantos anos nessa, por que continuar ainda? Por causa de textos como esse aqui, irmãos. Quem está falando aqui agora? É o Senhor? É o Senhor Jesus, amém? Quem está falando nesse texto aqui é o Senhor. Ele está falando assim para a igreja, talvez aqui para nós agora, mas você tem aí, igreja, em Sardes, umas poucas pessoas. Fala assim para você mesmo: eu quero ser uma dessas poucas pessoas. Eu quero ser uma dessas poucas pessoas. Tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Está vendo como vale a pena? Se você está manipulando o Evangelho para tornar o Evangelho um instrumento de alcançar os seus próprios interesses, ele está vendo. Tem fama de que vive, mas está morto. Agora, se você está vivendo na simplicidade do Evangelho, se você está querendo só obedecer a Jesus, amar Jesus, servir ao Senhor, se você está querendo vencer os pecados, servir no reino, se você está querendo realmente ser um instrumento vivo e poderoso do Senhor, Ele fala assim: eu estou vendo. Alguns não contaminaram suas vestes, eles andarão comigo vestidas de branco. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Apocalipse é um livro muito repleto de alegorias, de simbolismos. Então, um grande desafio para interpretar Apocalipse é identificar exatamente aquilo que no texto é literal, que é a minoria do que é escrito ali, para aquilo que não é literal, que é alegórico. Então essa linguagem aqui é uma linguagem espiritual. Ele está falando assim: essas pessoas não contaminaram as suas vestes, não é necessariamente a roupa. Está entendendo isso que eu estou falando? Não é o fato de estar com a roupa branca, porque o branco está apontando para aquela cultura sacerdotal que é muito presente no Antigo Testamento. Quando Deus vai dar a estola sacerdotal, ela é branca. Porque o branco, ele tem um significado espiritual naquilo que o Senhor está estabelecendo nesse contexto. O branco aponta para uma pureza, aponta para a santidade. Jesus está falando assim: tem gente nessa igreja que está vivendo santidade. Tem gente que está buscando a obediência. Tem gente que está confessando o pecado e abandonando o pecado. Tem gente que está preservando a alma da maldade desse mundo. Tem gente que não está tornando a sua rotina uma rotina de uma pessoa mundanizada. Não, essa pessoa, ela está com as vestes brancas no sentido de que
Deus em Cristo Jesus, e essa glória dele é tão preciosa para essa pessoa, que ela acorda, e ela vive o seu dia, e ela encerra o seu dia, e não se esquece do Senhor, da sua palavra, por nenhum instante, e por conta disso, ele vendo, ele diz, essa pessoa é digna, não porque ela é digna por ela mesma, mas porque na dignidade do Senhor, ela está caminhando pela fé, e crescendo espiritualmente. Aleluia! Que Deus nos dê essa graça de viver essa palavra. Que Deus nos ache nessa igreja, que Deus te ache aqui nesse tempo, porque Ele não está também apenas ocupado em mostrar o que está errado, muito pelo contrário, irmão, Ele também está vendo o seu povo e dizendo, os meus olhos estão passando pela terra, rodeando a terra, para achar os bons e os justos, e quando Ele olha pela terra, Ele encontra um coração justo, ou seja, uma vida totalmente derramada na graça de Deus, e disposta a servi-lo com todo o coração. Quando Ele vê isso, irmão, Ele passa a ver, e Ele diz, esses vão andar comigo, esses são dignos, esses são escolhidos, esses são vencedores. Glória a Deus. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o nome no livro da vida. Ou seja, esse vencedor não é na linguagem mundana, humana, de vitória, porque vitória para nós nesse mundo é o quê? Vencer o outro. Quem ganha é o mais forte. Quem manda é quem grita mais alto, não é isso? Agora, na linguagem espiritual de Jesus, vencedor é quem persevera até o fim. Vencedor é quem continua querendo santidade. Vencedor aqui não é perfeito. Vencedor aqui não é o triunfalista. Não é esse. O que só vitória, né? Eu entendo muito bem essa expressão só vitória, mas tem gente que distorce isso, irmão. Só vitória é uma palavra de fé. Só vitória, irmão, só vitória. Eu quero olhar para a vida com esse olhar. Deus, não importa o que eu vou passar, eu posso sofrer, eu posso passar por alguma situação difícil, mas eu creio que o Senhor me dá vitória. No final eu vou vencer. Se essa é a mentalidade, glória a Deus. Mas tem gente que está pensando assim, a vida cristã é só vitória. E quando não acontece, então eu não quero mais saber. Tem gente que acha que a fé cristã é uma fé triunfalista. Não é. Você vai perder, você vai sofrer, você vai passar por dificuldades, você vai ouvir não de Deus. Está preparado para ouvir não de Deus, irmão? Amém? Agora, querido, vitória, sobretudo, é perseverança, permanência na presença de Deus, na santificação. Quem vence? Quem está lavando as vestes no sangue do Cordeiro. Essa é uma linguagem que ele vai usar lá no final do livro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são vencedores. Esses que não confiam nas suas obras, esses que não confiam no seu nome, esses que não pensam apenas na própria fama, esses que estão sabendo quem está te vendo e está consciente disso, portanto, está buscando ser fiel, de fato não fugir dele, não negá-lo. Aqueles que não negam o Senhor, Ele prometeu, eu vou confessar o nome dEle, eu vou confessar o nome dEle diante do meu Pai e dos meus anjos, eu vou declarar, esse é meu, esse eu comprei com meu sangue, esse entendeu a minha palavra, a minha cruz. E aí, quando você vê, não apagarei o seu nome do livro da vida, não é que existe a possibilidade de apagar não, tá bom? Deixa eu explicar isso para você. Ele não apaga porque esse nome, estando escrito, nunca será apagado. Tem gente que Jesus não apagou o nome não, apenas nunca foi escrito. É por isso que tem apostasia. É por isso que tem gente que vai e não volta. É por isso que tem gente com a motivação errada, com o coração errado, fazendo obras erradas, vai colher frutos maus, e ele vai dizer, eu não te conheço, mas eu confessei teu nome. Cuidado, irmão. Cuidado, tem muita gente que vai dizer, Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome. Ele vai dizer, você que pratica iniquidade, se aparte, se afaste de mim, porque você é maldito para mim, eu não conheço você. Não sou eu que estou falando não, Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante. Então, meu querido, quando o Senhor Jesus está dizendo que Ele não apaga o nome, é porque esse é salvo. É assim viverá o salvo. E assim terminará os seus dias, o salvo. Por isso mesmo, o seu nome não será apagado. Porque ele é, de fato, salvo por Jesus. Esse é o vencedor.
Andar de branco, ou seja, permanecer em santidade. De modo nenhum apagarei esse nome do livro da vida. Significa, esse de fato, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. O nome dele está no livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei, porque ele é digno, porque ele é, de fato, salvo pela minha graça. Abra comigo Mateus capítulo 10, versículo 32, porque essa confissão de Cristo diante do Pai ecoa esse texto. Mateus 10, 32. A palavra de Deus vai dizer: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Essa é a referência direta. O Senhor apenas está repetindo o que Ele falou aos discípulos nos seus dias terrenos. Agora Ele está falando ressurreto, glorioso, para João nessa revelação, dizendo: olha, o que eu falei lá atrás, eu falo de novo. Aqueles que me honrarem, aqueles que me confessarem, aqueles que não tiverem vergonha do meu evangelho, eu não terei vergonha de dizer: é meu irmão, é filho do meu Pai, ele é bendito do meu Pai, ele é santo. Sabia que você em Cristo é santo? Sabia que em Cristo não há mais condenação do pecado e não há mais culpa sobre a sua vida? O sangue te lavou completamente. Então levanta agora e viva como santo. Viva como alguém que agora tem acesso livre ao trono da graça. Continue lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Continue negando o pecado. Continue confessando Cristo. Continue permanecendo fiel e perseverando na carreira. No final, irmão, o que vem para você é a vitória, o vencedor. Quem quer ser vencedor aqui? Está vendo que a linguagem da vitória aqui não é necessariamente uma vitória financeira, de uma porta aberta, mas, irmão, quando você entendeu esse princípio principal, meio redundante, né? Mas quando você entendeu essa essência do ensino e da revelação espiritual do Evangelho, quando você entendeu isso, irmão, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmão, tua vitória vem no momento certo, a provisão chega, amém? A cura vem. Às vezes Deus vai curar, Deus não vai curar. Deus é Deus. Mas você sabe que na vida, na morte, na saúde, na doença, na prosperidade ou na falta, como apóstolo Paulo, nós podemos dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Terminamos então essa série, última mensagem, com o versículo 6, que diz o que outras vezes acontece e aparece: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A voz do Espírito não é apenas a igreja de Sardes, mas às igrejas, incluindo a PIB do Mendanha, meu irmão. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo nesse lugar? Glória a Deus. Essa exortação vai para além de Sardes. Ela é para hoje. Ela foi para eles, mas também é para nós. Amém? E a partir da semana que vem, nós vamos estudar a carta à igreja em Filadélfia. Uma igreja também muito elogiada pelo Senhor Jesus. Está acabando, irmão. Eu nem sei quando começou. Também não sei quando vai acabar. Mas seja uma coisa: o Senhor está conosco nesse tempo de aprofundamento bíblico, teológico e espiritual. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.